Queridos, esse texto ele é muito mais profundo do que aparenta num primeiro momento, porque ele nos remete a, a uma visão do Evangelho, na verdade, a visões distintas do Evangelho que sempre aconteceu ao longo da história. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos não apenas o cumprimento de uma promessa e da missão de Jesus sendo executada, mas nós vemos ali naquele ato, é claro, a expiação dos nossos pecados, a substituição que acontecia, considerando que nós deveríamos estar ali, não ele, mas ele num ato substitutivo, foi à cruz para nos resgatar. Mas quando nós olhamos para essa configuração de dois malfeitores, um de cada lado, e quando nós vemos todo o tipo de diálogo que acontecia ali, nós começamos a visualizar não apenas o que estava por trás dos bastidores espirituais, mas nós começamos a perceber também as possibilidades, ou as duas possibilidades de intuito, de visões bem distintas acerca do Evangelho, e visões essas que perduram ao longo dos séculos, e muito provavelmente, embora muitos cristãos nos nossos dias reprovem veementemente a atitude desse primeiro malfeitor que convidou Jesus a descer da cruz, na verdade o desafiou, embora muitos cristãos do nosso tempo insulte aquele ladrão, ou reprove aquele ladrão no seu ato, na sua atitude, esses cristãos agem exatamente da mesma forma, porque possuem a mesma visão, exatamente a mesma visão do Evangelho, de um Evangelho utilitário. Em contraposição, o outro malfeitor, ele tem uma visão bíblica, uma visão coerente, uma visão correta, uma visão inclusive que alguns discípulos de Jesus ainda não haviam tido. Ele começa a perceber o que de fato está acontecendo ali, e ele vê que aquele acontecimento tem desdobramentos espirituais muito mais fortes, muito mais intensos do que o que ele estava observando com os olhos físicos. E então, quando nós olhamos para esse texto, para este episódio, para a realidade daqueles dois malfeitores, porque ambos a Bíblia apresenta como malfeitores, como pessoas que estavam fora da lei, embora a Bíblia não diga que se eram ladrões, se eram assassinos, se eram estupradores, não importa, eles apenas eram malfeitores, pessoas que estavam ali fazendo jus aos seus atos, pessoas que receberam a devida e justa punição por todos os seus comportamentos diante da sociedade. Nesse sentido, os dois estavam exatamente na mesma posição, tinham exatamente a mesma condição, e não há registro, pelo menos que eu conheça na história, de alguém que tenha subido à cruz e tenha de alguma forma se livrado da sua sentença, da sua condenação. Portanto, não havia naqueles dois malfeitores qualquer tipo de esperança de que algo sobrenatural poderia acontecer, exceto por uma intervenção divina, e foi justamente a isso que um deles recorreu. Olhando então, imaginando a crucificação, Jesus ali no meio como espetáculo para todas as pessoas que ali estavam, e dois malfeitores, um de cada lado, não muito distantes um do outro, porque eles conseguiam conversar um com o outro, não só com o homem do meio, mas os dois dos extremos conseguiam também fazer a sua voz ser ouvida, embora já estivesse enfraquecido por todas as dores impostas, por todo o sangue perdido, por todo o sofrimento que havia ali entre eles. Mas eu gostaria então que nós estivéssemos atentos a essa primeira visão, a visão temporal e utilitária de um Jesus que pode nos servir, porque essa foi a visão do primeiro malfeitor. Observando esse primeiro homem que dirige a palavra de Jesus, a Jesus, dizendo: se o Senhor é mesmo Filho de Deus, desça dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele estava sugerindo o seguinte: se você descer daí, as pessoas vão acreditar na sua mensagem, o seu nome será glorificado, o teu Pai será glorificado, todos crerão na sua mensagem. Então desça daí, salva a ti mesmo e a nós. Mas é óbvio que qualquer pessoa que tenha uma intenção
pontual de compreender o que estava acontecendo ali, percebe claramente que a última coisa que aquele malfeitor tinha em termos de interesse é que o nome de Deus fosse glorificado, ou que Jesus descesse da cruz. Ele não estava interessado em que Jesus descesse, tudo o que ele queria é que Jesus o livrasse, porque ele queria não ser usado por Deus, mas usar Deus em benefício próprio. É essa a cena. E quando nós vasculhamos a história do cristianismo ao longo dos anos, e quando nós olhamos para os nossos dias atuais, nós percebemos que o cristianismo está sendo profanado ao ponto de cristãos em igrejas evangélicas, igrejas que professam o nome de Jesus como Senhor, como Salvador, estarem não apenas agindo dessa forma, mas motivando a sua membresia a agirem do mesmo modo, do modo que esse malfeitor agiu como um cristão interesseiro, que quer os recursos de Deus para viver o aqui e agora, que deseja Deus para que Ele venha resolver os seus problemas pontuais, os seus problemas temporais, os problemas que se enfrenta no dia a dia. A mesma atitude que se vê nesse malfeitor, se vê quando nós estamos na igreja com a única e exclusiva intenção de buscar de Deus um benefício próprio. Deus, eu estou aqui, me dá a tua bênção. Deus, eu estou aqui, restaura o meu casamento. Deus, eu estou aqui, cura a minha enfermidade. Senhor, eu estou aqui na sua casa, prospera a minha vida. Deus, me ajuda a comprar aquele carro que eu preciso comprar. Senhor, eu faço a campanha tal para que o Senhor me honre me dando aquele apartamento dos meus sonhos. Senhor, eu estou aqui e eu sou próspero em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que eu fui colocado como cabeça e não cauda. Senhor, eu estou aqui e eu vou prosperar. Enfim, toda e qualquer visão que propõe ao evangelho uma ideologia de prosperidade nesse tempo, desvinculada de um compromisso com o Criador, é uma visão que retrata, que remete, que repete a visão desse malfeitor, que queria usar Jesus para se beneficiar naquele tempo, naquele momento. Ou seja, um malfeitor que não estava nem aí para quem Jesus era ou deixava de ser. Um malfeitor que não estava preocupado se Jesus era ou não era o Deus que ele dizia ser. Um malfeitor que não estava preocupado se Jesus tinha um céu para oferecer, e muito menos que ali ele estava sofrendo o pecado de toda a humanidade, inclusive o dele. Mas era um malfeitor que estava preocupado na ideia de que se ele de fato era Deus, ele tinha poder e autoridade para lhe prosperar e livrar da morte. Isso ele queria. Eu não estou obviamente sugerindo, queridos, que toda visão cristã que busque um milagre, que busque uma bênção, que busque o mover das mãos de Deus seja equivocada ou profana. Eu estou dizendo que toda visão que busca inicialmente, primordialmente, as mãos do Senhor ao invés de sua face, é uma visão profana e desproposital do Evangelho, porque o propósito do Evangelho não é nos prosperar, mas nos salvar da nossa condição pecadora diante de Deus. E qualquer instituição, mesmo que se declare cristã, ainda que se declare evangélica, que apresente uma visão única e exclusiva de bênçãos materiais para esse tempo, é uma visão do primeiro malfeitor, é uma visão equivocada dos propósitos do evangelho, é uma visão que não vai nos levar a lugar algum, exceto, às vezes, numa visão de certa prosperidade para esse tempo. Em contraposição a isso, nós vemos um segundo malfeitor sendo apresentado ali, naquele cenário tenebroso, naquele cenário de morte, naquele cenário já fúnebre. O malfeitor que usa as suas últimas palavras em reconhecimento àquele que disse durante toda a sua vida ser o Messias. Eu não sei exatamente o que aconteceu no coração daquele malfeitor,
que ele no último momento, antes do último suspiro, ele tenha reconhecido Jesus como Deus. Talvez a tranquilidade, talvez a serenidade de quem estava enfrentando a morte com muita tranquilidade. Talvez ali ele tenha percebido, estando debaixo de igual sentença, como ele mesmo disse, talvez ele tenha percebido que aquele homem era mais do que um homem comum, porque ele conseguia enfrentar a adversidade de uma forma muito tranquila. Ele conseguia enfrentar as mesmas dores físicas que ele, malfeitor, estava enfrentando, mas sem dar qualquer tipo de espetáculo, exceto o espetáculo doloroso que as pessoas estavam assistindo ali. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Talvez as palavras de Jesus em preocupação com o seu próximo, o discípulo João, ou com Maria, sua mãe. Talvez a preocupação de se dirigir a Deus pedindo perdão pelos pecados daqueles que eram os seus algozes. Talvez em função de estar ali conversando com o Pai de uma forma, do modo como qualquer um conversa com alguém muito próximo. Eu não sei, mas fato é que aquele homem provavelmente já havia escutado acerca de Jesus e nunca tinha tomado uma decisão, mas agora estava ali, diante da morte, e ele tem então um lampejo de sensatez, e ele então aproveita as palavras do outro malfeitor para se dirigir não apenas àquele malfeitor, mas ao próprio Jesus. Você não teme a Deus, nem estando debaixo de igual sentença. Quando ele diz isso, queridos, ele está declarando que Jesus é Deus. Você não teme a Deus, mesmo estando debaixo de igual sentença. Ele reconhece que está ali por motivos legítimos, que ele merece aquilo, mas Jesus não. Nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram aqui. Nós merecemos isso. É justo o que nós estamos pagando. Nós estamos pagando pelos nossos erros, nós estamos pagando pelos nossos pecados, nós estamos pagando por todos os delitos que cometemos. Mas esse homem, que mal fez? Ele era um homem vivido e sabia perfeitamente do mundo da criminalidade, que dificilmente um homem seria crucificado pela razão ou pelas razões que Jesus estava sendo crucificado. Ele não fez absolutamente nada. E assim como Pilatos, como a mulher de Pilatos, como os sacerdotes e como todos que presenciavam aquela cena, aquele malfeitor sabia que Jesus estava sendo crucificado por inveja, por medo de se perder o poder religioso que os sacerdotes detinham naquela época. E ele percebe, ele tem a sua visão de reino ampliada. Ele diz: você não teme a Deus estando debaixo de igual sentença. Nós somos merecedores desse castigo, mas esse que mal fez? O que ele fez para merecer isso? Então ele se dirige a Jesus, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele malfeitor não pede alívio para a sua dor. Aquele malfeitor não pede forças para enfrentar aquele momento. Aquele malfeitor muito menos pede para que Jesus, ou sugere que Jesus o tire dali, porque ele sabe, ele confessou que ele era merecedor daquilo. Ele não pede nada mesmo para os seus familiares que ficam. Ele não pede nada em termos temporais, e eu não estou sugerindo em hipótese alguma que pedir algo para a vida terrena seja pecaminoso em si mesmo, não. Eu estou dizendo apenas que ele teve a visão do que importa no Evangelho. Ele teve a visão da proposta do Evangelho. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele sabia que o reino dele não era desse mundo. E Jesus olha para aquele homem e diz: na verdade eu te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Existem poucas pessoas nos relatos, principalmente os neotestamentários,
que a gente pode afirmar com convicção de que foi salvo. É claro que existem muitas pessoas, mas muitas pessoas em cima de quem ainda paira certa dúvida por atos no final de sua vida, por comportamentos estranhos. Mas se há uma pessoa, se há pessoas que nós podemos afirmar que foram salvas, esse malfeitor é uma dessas pessoas. Ele foi salvo, ele morreu, mas ele se encontrou naquele mesmo dia com Jesus no paraíso, porque ele teve a visão do que é o Evangelho. Ele percebeu, queridos, que ele era merecedor da morte. Ele percebeu que ele não merecia coisa alguma a não ser a sentença que estava tendo. Ele percebeu que a única pessoa que poderia livrá-lo de todos os pecados que estavam sobre ele era o próprio Jesus. Ele recebeu Jesus como Senhor de sua vida e clamou a Jesus pela sua alma, pelo seu espírito, para que ele pudesse ser salvo. Ele fez a leitura correta do Evangelho, leitura correta num nível que muitos cristãos no século 21 ainda não conseguiram fazer. Ele tem essa visão acerca da obra expiatória da cruz. É na hora da dor, queridos, que nós mostramos quem nós somos. É interessante porque nós vivemos em um mundo e um tempo em que principalmente os nossos jovens estão tendo extrema dificuldade de lidar com dores. Talvez em função de nós, eu digo nós, a minha geração, ter sofrido bastante em termos de ter as coisas, em termos de carinho, de amor e de compreensão, e a grande maioria das pessoas que tem a minha faixa etária, conquistaram tudo que conquistaram através de muito sacrifício, tiveram um distanciamento muito grande dos seus pais, e dessa forma então nós decidimos entrar por um caminho oposto, por um caminho contrário, e nós trouxemos os nossos filhos para serem os nossos amigos, e nós começamos a dar para os nossos filhos tudo aquilo que nós não tivemos, e tentamos protegê-los da forma mais abrangente possível. Assim eles não teriam que passar pelo que nós passamos, não teriam que ter as dores que nós tivemos, e nem precisariam receber tantas negações e limites impostos pela vida, e nós exageramos na dose. Dessa forma então, nós temos hoje uma geração de jovens e adolescentes que não tem muito limites, ou não conseguem perceber os limites do que é lícito e do que é ilícito. Gente que não sabe o que é não, pessoas que não conhecem limites, pessoas que nunca ouviram da vida um não. Quando eles crescem e quando começam a perceber que a vida não é exatamente assim, começam a entrar em crise, porque começam a se deparar com as negativas da vida, começam a se deparar com as dificuldades de seu tempo, e muitos deles começam a pensar na possibilidade de suicídio diante de nãos absolutamente comuns da vida, porque não foram habilitados, preparados, treinados nas suas emoções. Não se desenvolveram, não desenvolveram anticorpos emocionais para enfrentarem a dor do não desenvolveram anticorpos emocionais para administrarem os momentos da dificuldade. Entretanto, é justamente na hora da dificuldade que nós mostramos quem nós somos. Quando você olha para a Bíblia como palavra de Deus e começa a observar todas as experiências dos grandes homens de Deus, sejam profetas, sejam discípulos, sejam pessoas que estiveram de alguma forma rodeadas por profetas e discípulos, nós percebemos claramente que as grandes revelações de Deus aconteceram em momentos de dor. Foi na dor, no deserto, que Moisés recebeu a revelação da sarça. Foi na dor, foi no deserto que Elias desenvolveu o seu senso crítico de profeta. Foi na dor que o apóstolo Paulo produziu as suas cartas mais impactantes. Foi na dor que Estevão ministrou a mensagem mais contundente do Novo Testamento. Foi na dor que grandes homens de Deus e mulheres de Deus experimentaram a presença do Senhor, e foi na dor que esse homem recebeu Jesus como Senhor de sua vida. Ele percebeu que aquela dor que ele sentia o aproximava de Deus.
A sua dor, ela não vem com o intuito de te separar, mas de te aproximar de Deus. É na dor que nós começamos a ser mais sensíveis e começamos a nos inclinar mais para o nosso Criador. O primeiro viu a forma certa. O primeiro se viu da forma certa. Aquele primeiro malfeitor, ele se viu como merecedor daquilo, mas não fez a leitura correta. Já esse segundo se viu da forma certa e fez a leitura certa e deu as respostas certas. Na dor, ele percebeu que ele tinha falhas. Na dor, ele percebeu que ele estava diante de uma grande oportunidade. Ele viu os seus pecados, ele viu as suas dores, ele viu os seus defeitos. Eu estou aqui porque mereço. Eu sou merecedor disso. Esse parece ser um ponto que poucos crentes nos nossos dias têm tido condição de administrar. Eu ouço muito crentes orando assim, ó: Senhor, dá-me segundo o que eu mereço. E essa provavelmente é a oração mais insensata que um crente pode fazer, porque nós não merecemos coisa alguma. Nós somos pecadores miseráveis e tudo que nós recebemos de Deus é pela graça dele. Não, mas eu sou bonzinho. Sim, é claro que você é bonzinho. Dependendo de com quem você se compara, você é quase um santo. Se você se comparar com Mao Tse Tung, você provavelmente é um anjo do Senhor. Mas não é essa a questão. Diante de Deus não há um bom, um único sequer. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um bom, um justo. Ele não viu um sequer. Ele procurou quem estaria fazendo bem e ele não encontrou. Mas esse homem consegue perceber as suas falhas, ele consegue perceber as suas demandas negativas, e ele dá uma resposta para si mesmo. Mas nós temos dificuldade de fazer isso. Temos dificuldade dentro do casamento de percebermos os nossos erros. Nós temos dificuldades no meio da família de percebermos os nossos erros. Nós temos dificuldades no evangelho de percebermos os nossos erros. Via de regra, todas as pessoas que nos cercam estão equivocadas, estão erradas, são falhas. Mas nós não, nós temos dificuldade de ver o nosso erro, a nossa falha. Mas esse homem viu. Estava hoje em Teresópolis ministrando pela manhã, no encontro de casais, e eu estava falando alguma coisa sobre isso, sobre dificuldades de ver o próprio erro. E eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo, eu já relatei há muitos anos atrás. Época de férias, verão, praia, boa parte dos friburguenses vão para Rio das Ostras ou região, e lá estava eu. E como o nosso verão é muito rápido, e às vezes a gente é meio muquirana, não quer gastar muito dinheiro, eu pegava aqueles óculos de praia vagabundo até a tampa e botava, e comprava um e usava. E invariavelmente, eu quando chegava em casa e me olhava no espelho, o óculos estava torto, e eu ficava no osso. Não valeu o investimento, esse troço é muito vagabundo. Eu puxava para lá, para cá, quando não quebrava, porque era muito vagabundo, ele ainda ficava, enfim, estava sempre inclinado para um lado. E eu fiz isso no primeiro verão, no segundo, todo verão eu comprava um óculos, e tudo ficava torto, até que um dia eu falei assim, não, eu vou comprar um óculos decente para mim. E então fui numa ótica bacana, escolhi um óculos legal, poxa, eu quero esse daqui, ficou bom no meu rosto, mas quando eu cheguei em casa e olhei com cuidado, o óculos estava torto. Eu tive imensa dificuldade em admitir isso, mas era a minha cara que era torta. Eu posso comprar tantos quanto eu desejar, eu vou ter que entortar o bracinho do óculos para ficar direito, porque é a cara que é torta, e nós temos essa dificuldade. Nós não entendemos os nossos erros, nós não entendemos que nós que somos tortos. Tem uma musiquinha lá do departamento infantil, lá do meu tempo, né, que falava de um homem que tinha uma casinha torta, né, ele era todo torto, todo errado, mas a gente não consegue entender isso. Olha para o seu vizinho, olha bem nos olhos dele e diga, seu cara torta. A primeira atitude, se nós queremos receber Deus na nossa vida, o primeiro posicionamento, o primeiro comportamento que nós temos que ter,
é entender que nós somos tortos e que precisamos nos consertar de acordo com o padrão de Deus. Há um ditado popular que diz que pau que nasce torto morre torto, mas isso não é verdade. A Bíblia contesta isso. Mesmo o pau que nasce torto tem jeito. Há um carpinteiro em Nazaré que conserta qualquer pau torto. Há um carpinteiro em Nazaré que conserta a cara torta, mesmo se for cara de pau, mas conserta. Nós precisamos submeter os nossos erros e as nossas falhas a Ele, mas precisamos entender que não estamos acertando o alvo, que nós temos falhas. E um malfeitor, um homem que à beira da morte, reconheceu isso, e nós que estamos na igreja todas as semanas, muitas vezes não entendemos isso, mas ele entendeu. E quando entendeu, ele recebeu a revelação, a luz, a iluminação do céu, e então ele se converteu a Cristo na hora da dor. É possível que você esteja passando um deserto na sua vida. É possível que você esteja passando um momento de dificuldade na sua vida. É possível que você esteja passando por aquele dia que o apóstolo Paulo chamou de dia mau. E é bem provável que isso esteja acontecendo com várias pessoas aqui. Mas não importa o nível de dor, não importa o nível de aflição. Tudo o que importa é que nós temos em quem confiar, que o Senhor Jesus está ao nosso lado, ao alcance de nossa voz, e nós podemos clamar a Ele, e Ele vai nos atender. O quarto e último ponto que eu extraio desse texto é que é possível não perceber a presença de Deus. É possível não perceber a presença de Deus, mesmo estando do lado dele. Quando nós olhamos para a história do Jesus histórico, do homem que se declarou Deus, do homem que andou na terra dizendo: eu sou, antes de Abraão existir, eu já existo, eu estava no princípio com Deus, aquele que disse que era maior do que a morte, não apenas disse, mas provou, aquele que disse ser o pão da vida, aquele que disse ser o caminho, a verdade e a vida, aquele que se colocou como único e possível caminho para o céu. Esse homem, quando andou na terra, ele teve vários outros homens que caminharam com ele. Ele teve não apenas os seus discípulos, os 12, mas teve outros 70. E o Novo Testamento nos mostra que uma grande multidão o seguia. Havia muitas pessoas que estavam junto com ele, e ele podia ouvir a sua voz, no sentido literal, ao seu lado, mas muitas dessas pessoas não o reconheceram. O capítulo 6, verso 66 de João, nos mostra que depois de um sermão duro da parte de Jesus, muitos o deixaram, apostataram da fé e não mais o seguiam. Pessoas que o ouviram, pessoas que comeram do pão multiplicado, que experimentaram do peixe multiplicado, pessoas que viram surdos ouvindo, pessoas que viram cegos vendo, pessoas que viram Jesus andando sobre as águas, pessoas que viram Jesus fazendo todo tipo de milagre, expulsando demônios, curando, pessoas que estiveram com Jesus, pessoas que tiveram oportunidades que eu nunca terei e que você também não nesse tempo, não nesse mundo. Eles tiveram a oportunidade, viram, tiveram a presença dele, tiveram ele bem ao lado, mas não tomaram a atitude certa. E talvez seja essa a situação mais trágica do ser humano. O ser humano ter Jesus ao seu lado e não conseguir dar as respostas corretas na hora que nós somos desafiados a isso. Jacó, ele teve um sonho numa determinada noite, onde ele sonhou com uma grande escada, e pela manhã, quando ele acordou, ele chegou a uma conclusão que trazia provavelmente um misto de alegria e dor para ele. Ele concluiu dizendo: Deus de fato estava aqui, e eu não sabia.
Marta e Maria receberam Jesus em sua casa, mas Marta, ao invés de estar junto com Jesus, ouvindo sua palavra, se ocupava com muitas coisas e deixou de usufruir, de aproveitar daquilo que de fato importava e interessava no seu tempo. Imagina alguém que tem Jesus ao seu lado, na sua casa, mas está preocupada com tirar o pó dos móveis e varrer a sala. Nós vemos um malfeitor que está ao lado de Jesus, ele tem pelo menos 3 horas para consolidar a sua salvação, mas ao invés de pensar na eternidade, ele pensa na pífia possibilidade de ter mais alguns poucos e míseros anos de vida na terra. E ao invés de se dirigir a Jesus pedindo misericórdia pela sua alma, ao invés de pedir a Jesus misericórdia para que ele lhe desse a eternidade, não, ele foca de uma forma medíocre, limitada, terrena, na sua vida terrena. E ele pensa só no aqui e agora. Jesus estava no seu lado, ao seu lado, ao alcance de sua voz, e ele não aproveitou. Existem pessoas que perdem oportunidades que não podem ser perdidas. Muitos anos atrás, eu recebi o pedido de uma irmã que estava desesperada porque o seu irmão estava com AIDS em estado terminal. Ele estava no Rio de Janeiro e ela me pediu encarecidamente para que eu fosse ao Rio para conversar com o seu irmão. Eu fui. Cheguei lá, eu sentei com ele, consegui liberação dos médicos para entrar numa sala onde ele estava isolado, no isolamento ali daquele hospital. Eu sentei com ele e conversei com ele. E depois de mostrar o evangelho para ele, falei para ele: Jesus está aqui, pode te salvar. E eu quero saber, você deseja recebê-lo como Senhor de sua vida? Ele disse: não, eu não desejo. Vamos aguardar uma outra oportunidade. Eu falei: querido, você está morrendo, você sabia disso? Eu sei que eu estou morrendo. Você provavelmente não terá uma outra oportunidade. Eu estou te apresentando a oportunidade de ter Jesus na sua vida. Ele disse: mas eu não quero. Eu falei: amém. Que Deus o abençoe, e pela misericórdia ele deu uma outra oportunidade. Enfim, fui embora, e no dia seguinte eu recebi a notícia derradeira: ele havia partido. Nós temos oportunidades, alguns de nós teremos muitas oportunidades, alguns de nós teremos grandes oportunidades, mas outros não teremos tantas oportunidades assim. Esse malfeitor teve horas para refletir acerca de sua vida, mas não o fez. Ele teve horas para tomar uma atitude correta, mas não tomou, porque ele estava ali ao lado de Jesus. E coisa trágica vai ser experimentarmos a eternidade sem Deus, mas mais trágico ainda é experimentarmos a eternidade sem Deus tendo tido oportunidades múltiplas de tomar uma decisão ao seu lado, não tomando. Mas aquele malfeitor tomou. Para concluir, a visão correta e visão equivocada de Deus, vez por outra, estão lado a lado. Pessoas que convivem juntos, que tiveram exatamente as mesmas oportunidades, mas cada um segue um caminho distinto. É verdade que existem pessoas que têm pouquíssimas oportunidades de se converterem, e vez por outra a gente pensa sobre isso, não é verdade? Eu penso: Senhor, existem pessoas que vivem em países muçulmanos e talvez nunca tenham a oportunidade real de ouvir falar do Senhor. E como ficará essas pessoas? Eu fico preocupado com aqueles que nunca tiveram ou provavelmente não terão grandes oportunidades, mas isso Ele vai tratar. E enquanto eu me preocupo com isso, eu não tomo a minha decisão, que tive grandes oportunidades de me converter e de entregar o meu caminho a Ele. É claro que existem pessoas que têm oportunidades diferentes da vida, isso em todas as áreas, inclusive na área espiritual. Mas fato é que nós vemos o tempo inteiro na Bíblia pessoas com a mesma oportunidade, tomando atitudes diferentes. Nós vemos aqui hoje pessoas com as mesmas oportunidades, tomando atitudes e posicionamentos diferentes. A vida sempre articulará situações que poderão nos fazer perder o foco. Malfeitor que disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Antes de dizer essas palavras, ele foi tentado a perder o foco, porque o outro malfeitor o tentou também. Tentou não apenas a Jesus para descer na cruz, mas ele tentou o outro malfeitor a focar o que não interessava naquela hora.
a perder o foco do que de fato é importante. É importante vivermos muitos anos nessa terra, é importante vermos os nossos filhos crescerem, é importante envelhecermos, é importante ganharmos dinheiro, é importante termos uma boa casa, é importante termos um bom carro, é importante prosperarmos, é importante formarmos uma família feliz, é importante sermos relevantes no contexto da nossa geração. Mas tudo isso é perda de foco quando nós pensamos na eternidade, porque a eternidade é maior e melhor do que tudo isso. Você compreende isso? E aquele homem não perdeu o foco, mesmo sendo tentado, ele focou no lugar certo, porque ele sabia que Jesus estava ali, e valeria a pena confiar nele. Não é possível ter uma visão correta de Deus, antes de termos uma visão correta de nós mesmos. É impossível termos uma visão correta de Deus, antes de termos uma visão correta de nós mesmos. Muitas vezes nós questionamos Deus, muitas vezes nós pensamos que Deus não agiu certo por fazer isso ou aquilo, por permitir isso ou aquilo outro. E lembre-se disso, todas as vezes que você tem essa visão incorreta de Deus, essa visão incorreta, ela é gerada pela visão incorreta que você tem de você mesmo. Quando nós entendemos quem somos, nós não questionamos mais Deus. Quando entendemos que merecemos o castigo que temos recebido, nós começamos a olhar para Deus da forma certa e começamos a tomar as atitudes corretas. E foi isso que esse malfeitor fez. Nós precisamos ter uma visão correta do Evangelho. Jesus, ele salva. É claro que Jesus cura. É claro que Jesus pode prosperar a sua vida, é claro que Jesus pode restaurar o seu casamento, é claro que Jesus pode restaurar em toda e qualquer área da sua vida, sim, é verdade. Mas Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com Deus, para cancelar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Esse é o objeto da salvação, foi esse o motivo real da crucificação. E é isso que ele deseja que entendamos hoje. Amém? Era isso que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. Deus nos ama e se entregou por nós e deseja que tenhamos vida abundante para a glória do Senhor. Vamos nos colocar em pé.